Coordenadas cilíndricas. Então seja P um ponto do espaço, né, com coordenadas x, y, z, ele fixa, todo ponto do espaço fica completamente determinado se a gente sabe a distância r deste ponto, na verdade da projeção, né, então eu tenho aqui um ponto P de coordenadas x, y e z, e aí eu projeto esse ponto no plano. Então esse ponto aqui é a projeção no plano. Então x, y, 0. Ok? Então todo ponto do espaço fica determinado por essa distância, né, deste ponto aqui até a origem, tá? Por esse ponto, então essa distância, o ângulo θ que esse ponto aqui, né, que essa reta aqui faz com o eixo, na verdade aqui esse θ, o ângulo é aqui, né? Então aqui a gente tem então esse ângulo, né, entre o eixo x e o ponto, né, no ponto que é a projeção do ponto P no plano XY, tá? Então temos esse ângulo θ, tá? Que é medido no sentido anti-horário, né, a partir do semi-eixo positivo das abscissas, né, o semi-eixo do x. Tá? Entre este semi-eixo e a reta determinada pelo ponto P, né, ou na verdade pelo ponto P0 e o 0, 0. Né? Então na verdade aqui não é o ponto P, é na verdade o ponto P1. Tá? Confiram aí na apostila isso, tá? Tá faltando o P1. Na verdade P1 é esse ponto aqui, ó. Tá? P é o ponto do espaço e P1 é a sua projeção no plano XY, tá? Então P1 é a projeção no plano XY. Então a gente tem essa distância aqui, é R, tá? Então todo ponto P fica determinado por essa distância, que é a distância da origem até o pé da perpendicular pelo ponto P ao plano XY, tá? E o ângulo aqui é o ângulo de abertura, né, dessa retinha aqui com o eixo X, tá? Então aqui é P1. E a cota Z, né, a altura, né? Então a altura aqui, né, vai me determinar. Então no plano aqui, todo ponto é determinado, a gente viu já em coordenadas polares, que no plano todo ponto é determinado pela distância até a origem e pelo ângulo que ele abre com relação ao eixo X, certo? Só que aqui a gente tem mais uma informação, que é a altura do ponto, né? Então a gente faz a mesma coisa com a projeção P1, né, que é o XY0, e aí acrescenta mais essa altura. Então todo ponto do espaço pode ser determinado dessa maneira. Então é determinado pelo R, pelo θ e pela altura Z, tá bom? Então dessa forma a gente define a seguinte transformação de coordenadas. Então a gente vai definir essa transformação de coordenadas aqui, que leva R, θ e Z no ponto XYZ. Então o que ele faz? Esse ponto XYZ ele é determinado por R cosseno θ, então o X vai ser R cosseno θ, o Y é R seno θ e o Z é o próprio Z, é a altura. Ok? Então esse termo aqui então, é determinado por esses valores, R cosseno θ, R seno θ e Z, onde θ é o ângulo aqui, que é essa retinha até P1 aqui, que é a projeção, ela abre com relação ao eixo, semi-eixo X positivo, e R é a distância dessa projeção até a origem. Tá? Então aqui com R positivo, porque é a distância, e θ entre 0 e 2π, não incluindo 2π, porque senão eu perco a injetividade, né? Então o 2π aqui, o 0 já está cobrindo nesse ponto, tá? Com Z real, tá? O Z é um número real qualquer, tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Então essa que é a ideia, então essa transformação aqui a gente vai chamar ela de transformação de coordenadas cilíndricas. E a gente vai ver que ela satisfaz a proposição lá, ao teorema de mudança de variável. Então ela é injetora e o determinante da jacobiana é diferente de zero. Bom pessoal, então essa transformação aqui que a gente chama de coordenadas cilíndricas, então ela é conhecida, né, como transformação de coordenadas cilíndricas, ela é injetora, por quê? Porque esse pedaço aqui é a coordenada polar.
a gente já viu que ela é injetor. E aí a gente coloca mais a variável z. Então ainda vai continuar sendo injetor. Vocês podem até tentar verificar isso, né? Se eu tomo 2 pontos, R1, θ1, Z1 e R2, θ2, Z2, de tal forma que essa imagem dos dois coincidem, então a gente pode concluir que os pontos são coincidentes, né? R1 é igual a R2, θ1 é igual a θ2 e Z1 é igual a Z2, tá bom? Muito bem, então ela é injetora, e aí por que ela, de fato, o determinante da jacobiana é R? Então vamos calcular a jacobiana da transformação T em um ponto R θ Z. Então esse aqui é o determinante, né? Então determinante. Então vamos lá, vamos calcular o determinante. Bom, o determinante então dessa jacobiana é qual? Então isso aqui vai ficar, a primeira função coordenada, derivo com relação a R da cosseno θ. Derivo com relação a θ, derivado do cosseno, menos seno. Então menos R seno θ. E derivada com relação a Z, zero. Segunda função coordenada, derivada em relação a R, seno θ. Derivada em relação a θ, derivado do seno, cosseno. Então R cosseno θ. E derivada em relação a Z, zero. E essa última, né, Z, derivada de Z com relação a R, com relação a θ e com relação a Z. Certo? Então, fazendo esse determinante aqui, o que a gente conclui? Então, temos aqui cosseno, R cosseno vezes 1, vai ficar R cosseno quadrado de θ. Então, essa aqui. Depois, essa aqui zera e essa aqui zera. Depois, aqui, 0, 0, e aí a gente vai ter esse pedaço aqui, né, que é negativo, por causa do sinal, né, que é diagonal secundária. Tem o menos dali, então mais R seno vezes seno, seno quadrado. Então R seno quadrado de θ. Ok? Então posso isolar o R, cosseno quadrado de θ, mais seno quadrado de θ. Então isso aqui é exatamente igual a R.